Então, bom dia. Eu quero, em primeiro lugar, agradecer o convite que a universidade me fez para estar aqui nesse evento. Uma alegria muito grande estar de novo aqui junto à URGS. Ok. Como nós temos aqui colegas de muitas áreas, eu vou sugerir que vocês, uma maneira de ouvir o que eu tenho a dizer aqui seria a seguinte: vocês troquem. Uma possibilidade é colocar um ponto aí na palavra interdisciplinar. Formas de conhecimento e colaboração interdisciplinar, ponto. A outra possibilidade é levar a sério filosofia e matemática, eu vou falar um minuto sobre isso, pelo menos. E a terceira possibilidade é entre X e Y. Escolham as disciplinas que quiserem. Troquem como quiserem. Isso porque eu vou ter a pretensão, agora de manhã, nesses 25 minutos, de sugerir o que eu chamaria de uma modesta, porém concreta proposta de trabalho em planejamento curricular. Então, vamos lá. Eu queria começar situando um pouco o nosso debate aqui no contexto das políticas educacionais, das políticas públicas recentes do país, chamando a atenção para duas coisas. Em primeiro lugar, a discussão sobre formas de conhecimento, ou áreas de conhecimento, é da mais absoluta pertinência para quem trabalha com formação como nós. Há uma longa e importante tradição desta área, mas essa longa e importante tradição tem sofrido, a meu juízo, de um processo de perda de memória transgeracional, e a minha preocupação no momento, assim, do que eu faço é procurar uma recuperação de uma certa memória de debates sobre o conceito de áreas de conhecimento vinculado a formas de conhecimento. E eu vou começar contando uma pequena tragédia que ocorre nesse momento no nosso país e que, a meu juízo, pode ser lida como um sintoma da nossa crise. Então, passando ao primeiro ponto, que são por gentileza, os dois próximos. Ok. Então, eu quero comentar um pouco sobre as áreas de conhecimento nas políticas públicas educacionais e, em especial, eu quero destacar uma resolução de 1998, que dá origem a um parecer também de 98, que foi assinado pela professora Guiomar Namo de Mello, e que é o parecer, é o documento que todos aqueles que estudam os PCNs, acabam tendo que se referir. Eu quero chamar a atenção para esse parecer, para o que eu chamo, então, de um sintoma da nossa crise na reflexão curricular brasileira, que é o seguinte fato. Quando você examina os PCNs, você descobre que lá foi proposto que sejam 3 áreas dos PCNs. Isso é 2000, o ano é 2000. Então, correndo 11 anos depois, 11 anos em que nós mantivemos o conceito de 3 áreas de conhecimento, nós vamos encontrar um fato intrigante que cerca exatamente a matemática. A matemática, 11 anos depois, passou a ser uma área à parte. Bom, quando aconteceu esse fenômeno, e é muito recente, que tem provocado em algumas escolas, assim, em algumas áreas, um pouco de debate, afinal de contas, por que isso? Eu fiz uma coisa que, enfim, eu acho que é normal a gente fazer. Eu procurei ler exaustivamente todos os documentos de 1998 até 2011, em especial todos os pareceres dos 2 momentos, procurando uma justificativa, primeiro, para a fusão da matemática, para a sua inclusão junto às ciências da natureza, e depois, uma justificativa para a sua exclusão. A pessoa que fizer isso vai descobrir algo extremamente, eu diria assim, melancólico. Por que melancólico? Porque quando a professora Guiomar Namo de Mello
propôs que a matemática fosse fundida na área de ciências da natureza, ela escreveu exatamente 3 linhas, dizendo que a matemática sofria de um sintoma chamado solidão didática. Então, a frase literal, cito de cabeça, mas minha memória está muito boa, ela propunha colocar a matemática junto com a física, a química e a biologia para retirá-la do seu isolamento didático. Que seria muito bom, porque a matemática colabora muito com a física, com a química. Ótimo, muito bem. Essas 3 linhas é que fazem a justificativa para o surgimento do conceito de 3 áreas do conhecimento aqui no Brasil, em decisão curricular. 11 anos depois, a matemática surge como uma área à parte. O que eu fiz? O que todos nós vamos fazer? Nós vamos procurar, afinal de contas, qual é a fundamentação, digamos, que, de preferência no nível epistemológico, de teoria curricular, entende? Que fundamenta agora o retorno da matemática para a sua solidão didática, que havia sido diagnosticada por uma grande parecerista do nosso Conselho, do Conselho Nacional de Educação. O que nós encontramos quando procuramos essa justificativa? Não há. Não há uma linha. O professor que assina o documento, que assinou o parecer, é um professor do Departamento de Física da Universidade Federal do Recife, se eu não me engano, não se dignou a escrever uma única linha para justificar a presença da matemática, agora de volta à sua solidão. Então, isso nos leva... Tinha uma linha anterior que eu preciso comentar, por favor. Ali. Nesse mar, digamos assim, de silêncio, sobre por que é que se tomam essa ou aquela decisão em planejamento curricular no Brasil, há, no entanto, um documento que eu quero mencionar rapidamente para incentivar vocês assim, a uma discussão, a uma conversa sobre isso, que é o parecer que foi feito em 2010, um parecer sobre diretrizes nacionais para o ensino básico. Ensino fundamental, perdão. Ensino fundamental. Primeira e 9ª série. Esse parecer, eu considero ele um marco nas políticas públicas recentes do Brasil, porque ele cita um autor que está na origem digamos assim, da crise da teoria curricular que se abateu no mundo inteiro. Como todos sabem, a teoria curricular ela sofre uma brutal crise nos anos 70. A crise surge porque o modelo vigente até os anos 70 era o chamado modelo de planejamento curricular por objetivos. Ele passa a sofrer um forte impacto de uma demanda de reflexão sobre as dimensões políticas e sociológicas da educação. Em alguns países, esse influxo de teorias sociológicas, sociais e políticas sobre educação, ele foi tão intenso, e o Brasil é um caso desses, que ele chegou a deixar em segundo plano, digamos assim, o trabalho miúdo de planejamento curricular, porque o que se pensava era que a brutal crise do planejamento curricular, do modelo de objetivos, ela enterrava qualquer ideia de planejamento curricular. E é só nos anos 80 que vão surgir, digamos assim, contrapropostas importantes, a mais típica, me parece, que é a do professor Lawrence Stenhouse, nos anos 80, que mostra que, bom, o fato de nós fazermos uma brutal crítica a um certo modelo de planejamento curricular não quer dizer que nós tenhamos que renunciar à ideia de planejamento curricular. O que nós precisamos é, então, nos reorganizar de forma a absorver os aspectos positivos das críticas sociológicas e políticas, mas dar conta das tarefas de ensino e aprendizagem que supõe-se que nós devamos dar conta. Isso é marcado. Então, no Brasil, no entanto, a meu juízo, e correndo todo o risco do que eu estou afirmando aqui, a primeira vez que isso aparece claramente num documento político, público no Brasil, é no ano de 2010 e é nesse parecer. É nesse ano
que, num certo momento do parecer, é citado um estudioso de educação, que é o Michael Young, que é exatamente uma figura emblemática para as nossas discussões, porque é Michael Young quem está na origem, nos anos 70, de todo o movimento da chamada nova sociologia da educação. E então nós devemos debitar um pouco na conta dele, digamos assim, esse poderoso influxo de reflexão sociológica e política, que terminou, por vezes, até a enviesar a nossa capacidade de planejamento pedagógico. Eis que há um retorno de Michael Young agora, defendendo, né, claramente uma diferença. A diferença entre o poder do conhecimento e o conhecimento dos poderosos. Fazendo um resgate, uma discussão que valoriza, em primeiro lugar, a nossa capacidade de produção de conhecimento em cada uma das nossas disciplinas de trabalho. Ou seja, nós não podemos, sob nenhum momento, abrir mão da ideia do conceito de disciplina, do conceito de área de conhecimento específica de trabalho de cada um. O que nós precisamos é saber de que maneira as áreas de conhecimento e as disciplinas devem ser recontextualizadas no processo formacional. Muito bem. A história é longa e eu só vou fazê-la muito curta, mostrando a primeira proposta, ou a proposta que, digamos assim, dá conta do surgimento dessa discussão dos anos 70 para cá. Ela diz respeito ao conceito de métodos públicos de conhecimento, compreensão e experiência, que surge, por gentileza, Pode passar a citação? É uma longa citação, eu não vou lê-la, eu só vou mostrá-la e contar um pouco o espírito dela para preparar a apresentação de áreas, para poder dar conta da tarefa. Então, o autor, Peter Hirst, o livro dele foi publicado no Brasil, nos anos 70, chama-se A Lógica da Educação. Eu recomendo a todos que leiam, um livro maravilhoso, assim, muito claro, muito interessante, mas que passou um pouco desapercebido. O livro dele, lá pelas tantas, no capítulo 4, que é o capítulo sobre currículo, ele propõe que a gente tenha um olhar novo e fresco sobre a noção de disciplina e área de conhecimento. Ele sugere que a gente entenda que, no final das contas, no frigir de todos os ovos, as tais de disciplinas, que por vezes a gente fala tão mal delas, porque tem gente que diz que elas são responsáveis pela fragmentação do conhecimento, o que é uma reverenda idiotice. Elas são exatamente a nossa capacidade de explicitação das curiosidades humanas. Elas não têm nada a ver com o conceito de fragmentação. Se existe algum processo de fragmentação, não tem nada a ver com a noção de disciplina. E essa defesa, digamos assim, brilhante, né, surge na obra do Michael Young e do Peter Hirst, mas principalmente nesse momento do Peter Hirst. Ele vai dizer o seguinte: trata-se do seguinte, a humanidade, ao longo de sua história, ela desenvolve o que nós vamos chamar, o que ele vai procurar chamar de métodos públicos de conhecimento, compreensão e experiência. E o desafio dele é conseguir mostrar que nós podemos fazer uma separação, uma compreensão de diferentes métodos que atendem diferentes objetivos, e esta separação é feita em função da estrutura conceitual interna de cada método público de conhecimento, compreensão e experiência. E esses métodos implicam não apenas, portanto, um conjunto de conceitos que são típicos daquela área e não são típicos de outra, mas também um conjunto de testes e modos de validação que são típicos daquela área e não são típicos de outra. E, portanto, com isso, nós temos um ponto de partida para pensar a noção de área de conhecimento que não tem nenhum fetiche. Ela apenas procura reverenciar e respeitar digamos assim, a curiosidade humana que a gente vê num bebê. Uma criança com 1 mês de vida, que você surpreende brincando exaustivamente, se entretendo exaustivamente com o seu próprio corpo. Depois ela se entretém exaustivamente com uma varetinha. Depois ela se entretém exaustivamente com o olhar da sua mãe. E voilá! São 3 coisas completamente diferentes.
São 3 processos de interesses de que envolvem experiências diferentes. E, portanto, nada mais fazemos depois de que sermos uns bebezões que continuamos, né, curiosos, assim, querendo compreender cada vez mais e melhor, e, portanto, aumentando esse leque de curiosidades. Seguimos adiante. Eu vou passar essa lâmina, por gentileza. Essa lâmina, pode expor as 3 partes dela. Eu quero passar para 7 áreas, porque aquela lâmina que eu passei era simplesmente para uma série de questionamentos sobre a natureza dessas áreas. O Ries propõe que a gente distinga 7 áreas. Por gentileza, a primeira, o que ele chama de as verdades da lógica formal e da matemática. Eu vou tentar oferecer uma explicação de por que ela é a primeira em quase todos, ou então, se quiserem, podem inverter, por que ela seria a última, né? A segunda área serão as verdades, por gentileza, as ciências de fundo observacional. O modelo implica que a gente aceite como ciências de fundo observacional tanto geografia, quanto história, quanto física, química ou biologia, numa versão dura, ou numa versão mais massiva, você pode fazer divisões internas, porque, em última instância, todas elas, né, são verdades que permitem algum tipo de teste ou de processo de validação empírica. Na sequência, tudo aquilo que disser a respeito às formas de consciência que nós temos acerca de nós mesmos, né? De nossa consciência, de nossa própria mente e da mente dos outros. Portanto, se quiséssemos mexer no modelo, nós pensaríamos naquelas curiosidades que cercam, por exemplo, a própria sociologia e a história. Se quiséssemos transportar para o segundo modelo, né? Para a terceira. E vejam como na formulação, essas expressões são dele, né? Vejam como há um par de verbos, né, que são típicos do funcionamento desse tipo de área e que não são típicos das 2 anteriores, né? A ideia de verbos relacionados com ação e verbos epistemológicos. A próxima, você tem ali o julgamento e a consciência moral. Reparem no raciocínio que ele fez, né? A gente não tem por que pensar em aspectos morais da matemática, necessariamente, não tem aspectos morais da física, necessariamente, e assim por diante. Mas, portanto, a ideia de que nós temos um campo da experiência humana que diz respeito não àquilo que é, mas àquilo que deve ser, configuraria, portanto, uma área independente. A seguinte, a área 5, a experiência estética. Seria um crime, né, se ele não dissesse assim, gente, quando nós estamos fazendo a experiência, né, da beleza, digamos assim, a fruição artística, uau, não tem nada a ver com nenhuma das outras áreas, em princípio, né? É uma área completamente à parte, né? E, finalmente, mais uma, as acessões religiosas. Bem, a religião, aceitemos ela, tenhamos ou não uma religião, nós partimos digamos assim, do suposto de que milhões de pessoas no mundo partilham de pelo menos uma das 10.000 religiões, mais ou menos, contabilizadas que existem pelo mundo, e que o estar no mundo a partir de uma perspectiva religiosa é uma dimensão da experiência humana que não se confunde com nenhuma das outras, e, portanto, tem que ter um tratamento categorial, ela tem uma dimensão categorial à parte. E, finalmente, não poderia deixar de aparecer aí a filosofia, especialmente em função da filosofia nos possibilitar uma espécie de visão de distância, né, de segunda ordem sobre a experiência humana. Bom, eu não vou me deter muito nesse ponto, eu só queria trazer isso como uma parte de um programa de trabalho, pois não, vamos adiante, parte de um programa de trabalho que eu estou perseguindo para tentar compreender melhor certos problemas curriculares, né? E que, portanto, e a minha surpresa diante do fato é que essa discussão não tem sido contemplada adequadamente, a meu juízo, no que nós temos discutido na área. Esse quadro que vocês estão vendo aí
É um quadro que eu estou tentando elaborar. Vamos lá, vamos abrir aos poucos. Reparem que eu estou isolando, aqui tem uma linha de isolamento entre a vida cotidiana comum e o conhecimento curricular ou escolar. Aqui eu já estou, digamos assim, pautando a minha reflexão pelas sugestões do Michael Young de que o conhecimento curricular e escolar, muito embora seja contextualização da disciplina, que no fundo é uma disciplina muito rigorosa e muito bem travada, ele é um conhecimento complexo. E ele não se funde ou se confunde 100% com o conhecimento cotidiano. Há, sim, linhas, né, de diferenciação. Então, vamos lá. Eu começo abrindo, no canto inferior esquerdo, com a expressão língua materna e seu contraponto à língua paterna. O que é a língua materna? A língua materna, todo mundo sabe, é a língua que nós aprendemos junto à nossa mãe. O que é a língua paterna? Isso, sim, às vezes é um pouco estranho. As pessoas, às vezes, não... É uma inspiração que eu tenho a partir do texto do Thoreau, do Walden, né? Ele é como se ele dissesse assim: quando nós aprendemos a ler e escrever na língua dos clássicos, nós estamos, então, agora nos curvando a uma outra modalidade da língua. A língua enquanto uma objetivação da nossa cultura e com um padrão de controle e de hierarquia que não há no cotidiano. Isso nos educa, nos tira da nossa particularidade pequena e nos projeta para uma comunidade mais ampla, a comunidade dos clássicos, a comunidade da ciência. Então, a língua paterna é um conceito do qual eu não posso abrir mão, tem sido completamente importante para mim, essa ideia de que a escola, né, e daí o surgimento, a noção de língua paterna está ali naquela linha em que você começa a entrar, né, para a dimensão escolar, e começa a formar a sua identidade a partir também da sua relação com algum tipo de área do conhecimento humano. Não por acaso, muitas vezes nós nos apresentamos como aquele que gosta das artes, aquele que gosta da matemática, né? Os processos de identidade. Então, continuamos. Há uma flecha que eu indicaria, que indica ali, que eu chamo de dimensão ontológica, ou seja, o plano da realidade em que nós nos movemos, né, enquanto pessoas, criaturas empíricas que encontram professores e conteúdos nas escolas. Na sequência, para cima, vamos abrindo, o que eu chamo de um eixo epistemológico, de explicitação, que nós nos submetemos a partir dos conhecimentos escolares, né? Então, nesse eixo, os grupos tradicionais, né, as ciências da natureza, as ciências sociais, as ciências da natureza, pode abrir os três, e as ciências formais, né? 5 minutos. Então, eu preciso agora... Esse quadro aqui é o quadro que eu gostaria, então, de explorar com mais calma em algum momento, para mostrar todo um processo de conexão e de separação entre o conhecimento escolar e curricular. Vou dar um exemplo agora concreto, e aí vem a minha modesta proposta, para encerrar. A modesta proposta consiste no seguinte... isso, abra toda. O pressuposto dela é esse. Cada disciplina, traz consigo, além dos seus conteúdos específicos, categoriais, daí por que eu falei do Hirst, né? As categorias centrais da disciplina, o que nós vamos chamar de uma dimensão reflexiva, por um lado, A, dimensão reflexiva, e B, um leque de conexões possíveis com outros métodos de conhecimento e experiência. Proposta concreta: cada um de nós deve cartografar a sua dimensão reflexiva, eu vou dar um exemplo concreto da matemática agora, e as suas possíveis interfaces ou conexões. Com essa cartografia na mão, é que nós vamos ter um ponto de partida para, homenageando as expressões da mesa, né, a fazer o planejamento, a colaboração interdisciplinar, né, os nossos fluxos, as nossas migrações conceituais. Vamos ver a matemática agora. Passamos adiante com a matemática. Ela pode abrir as quatro. Isso aqui vocês encontram no documento de área da matemática. São as 4 áreas sugeridas pelos professores para trabalhar: números de operações, funções, geometria, análise de dados e probabilidade. Vamos ver os números de operações. Se eu sou um filósofo, o que eu faço? Eu vou começar a refletir sobre morfologia de números. Os números são ditos reais, por vezes troca-se com naturais, ou também... Aí aparecem os números negativos, que dão um nó na cabeça, e ainda os números irracionais, e assim por diante. Você tem uma morfologia, né,
de números que, por si só, é objeto de curiosidade, porque ela nos remete para a questão da identidade dos números. Que diabo de coisa é um número? Por exemplo, o número é uma coisa que descobre o que você inventa. Só isso. É prazer puro na cabeça, né? Pura de prazer na cabeça de um jovem, né? O objeto, afinal de contas, vem a ser um número. Ora, número, você tem a ideia de indivíduos, né? Você tem um ou dois. Como é que esses indivíduos se relacionam entre si? Qual é a sintaxe? No momento em que nós entrarmos e pensar a noção de sintaxe de números, você está a sua área, sua disciplina, sua reflexão para a seguinte pergunta: será que a sintaxe da matemática, e há uma sintaxe na matemática, ela tem validade para outras áreas do conhecimento humano? É evidente que sim, né? E faz parte do nosso processo de formação nós entendermos que quando você lê uma fotografia, você pode, se você dizer, você compreendeu essa foto, você entendeu essa foto, você está usando, em termos de design de imagem, a noção de sintaxe visual. Para encerrar, vamos lá? Funções. Bom, funções tratam de relações. E relação é tão bom, né? Pensem na quantidade de situações que nós discutimos, às vezes, em sociologia, sobre relações simétricas ou relações assimétricas. Qual é o chão dessa discussão? Onde que ela surge? Então, pensem em simetrias e assimetrias, pensem no conceito de modelagem, que é essencial em função, e como era importante para depois você pensar teorias em física, química e assim por diante. Seguindo, se nós entramos na geometria, aí é de matar, né? Porque a geometria pura, a essência da geometria, do ponto de vista de quem a elabora, na raiz ou no chão da geometria, você vai ter que fazer apelo a processos de demonstração, e, portanto, dedução, mas também indução, e assim por diante. Além do que surgem alguns filósofos ali que são mencionados, né? E, finalmente, em análise de dados, a questão fundamental dos conceitos em análise de dados são conceitos como incerteza, probabilidade, aleatoriedade e assim por diante. Ou seja, formas de raciocínio essenciais na vida, cujo chão acontece na aula de matemática. Então, seguindo adiante, esse aqui é o quadro final, com isso eu encerro. Aqui está, vejam, no lado esquerdo, me permitam, no lado esquerdo aqui, você tem as disciplinas escolares, né? Tem lá a língua portuguesa e assim por diante. Imaginem cada um o mesmo quadro agora desenhado para cada uma disciplina de suas disciplinas. Se eu sou de artes, né, o exercício é que cada um faça na sua área a mesma coisa. Como eu estou me colocando no papel do professor de matemática nesse momento, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou dizendo assim, aqui está o slide anterior, os meus conteúdos específicos, né, eu transportaria para cá, e aqui eu estou como professor de língua portuguesa. E eu, como professor de língua portuguesa, fico obcecado de saber, eu quero fazer alguma coisa com a matemática, mas o que tem que ver a matemática com a língua portuguesa? Tem toda aquela dimensão de normatividade e sintaxe. Uma sentença 1 mais 1 igual a 2, eu posso transformá-la numa sentença de língua portuguesa. Se eu tiver os conceitos adequados, e leva quantas horas de formação eu preciso para mostrar isso? Meia hora. Para mostrar como é que você transforma uma sentença do português numa sentença da matemática. Sentença simples, evidentemente. Mas que abre uma outra compreensão do modo de funcionamento do espírito humano. Na sequência, se eu sou da literatura, tá bem, não vou fazer análise estatística do Guimarães Rosa, né? Mas quando eu li 3 vezes o Grande Sertão Veredas, eu contei o número de vezes que ocorrem aliterações. Por quê? Porque o Grande Sertão Veredas foi a importância do livro, o estilo do Guimarães Rosa, é um pouco o fato de que o Guimarães Rosa se incomodava com a moleza da língua portuguesa. Tem muita vogal, tem que ter mais consoante. E o que ele faz? Ele reconstrói as palavras de modo a alterar a incidência de vogais e consoantes na língua portuguesa. No nada. Ele consegue retirar 2. Então você pode, para certos efeitos, usar estatística em literatura, efeitos pequenos, mas enfim, e assim por diante. Em língua estrangeira, a discussão sobre sistemas de medição diferentes, né, modalidades de sistema de medição que você tem que traduzir e alterar, enfim, e aí vai. Na música,
Musicalidade tem que ver com compasso, com temporalidade, com medição. No desenho, pelo amor de Deus, geometria, né? Educação física, medidas. Na biologia, pense no problema de simetria nos seres vivos. Os matemáticos discutem muito o problema das conchas, né? As espirais, né? Que têm estruturas simétricas fascinantes, né? E que eles mesmos sugerem como atividades interdisciplinares de colaboração. E aí vai a química, tabela periódica. Querem coisa mais fascinante? E aí segue. Como eu estou sem tempo já, né? Então eu termino aqui e deixo uma... É isso que eu tenho chamado de uma modesta proposta. Muito obrigado.